Olá, sexto ano, good morning, como vocês estão? Espero que bem. É sexta-feira, galera. E por isso mesmo eu vim nessa manhã para dar continuidade então às nossas aulas online, que seguem as nossas aulas presenciais. Hoje vocês teriam duas aulas de geografia, uma aula de redação, uma aula de história e uma aula de OPE. E nesse vídeo, dando sequência a essas aulas, nessa mesma ordem, vocês assistirão a primeira aula de Geografia com o Mr. Tiago, a segunda aula de Redação com a Miss Cristiane, a terceira aula de História com a Miss Aires e a última aula de OPE também com a Miss Aires. Espero que todos tenham uma ótima aula, que estejam se dedicando ao máximo a essas atividades que são propostas e fiquem atentos, pessoal, às nossas redes sociais, a mais informações sobre a semana que vem. No mais, desejo a todos uma boa aula e um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Olá, sexto ano, bom dia! Como é que vocês estão nessa manhã de sexta-feira? Eu espero que bem, né? Hoje, que privilégio é estar de novo com vocês para dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia, né? Hoje, dia 9/5, nós vamos fazer algumas correções de exercício, tá bom? Da página 11, da página 12, da página 20 e 21, e eu vou aproveitar essa resolução de exercícios, tá bom? Para que a gente possa fazer uma revisão também dos nossos conteúdos, tá? Então, eu vou explicando, então, muita atenção. Possivelmente, quando você assistir esse vídeo, nós já tenhamos feito a nossa live, né? E a gente já discutiu um pouco sobre fusos horários. Esse conteúdo é muito importante, porque nós vamos usar ele mais para frente, nós vamos precisar dele no ano que vem e nos anos seguintes, tá bom? Então, muita atenção, qualquer dúvida, anote, pode me procurar, tá bom? Se você ainda não fez essas atividades, pause esse vídeo, faça as atividades desse capítulo primeiro e veja quais são as suas dúvidas. Depois você volta nesse vídeo e aí você faz a correção junto comigo, beleza? Vamos lá para a correção então. Abre aí o seu livro, estou com o livro aqui aberto, né? Essa aqui é a página 10 do livro de vocês, do módulo 2. E aí nós vamos para a página 11, que é essa atividade aqui, então, o para fazer agora. Então, essa é a atividade, né? O para fazer agora. Nós vamos, então, realizar essa atividade aqui. Então, pega aí o seu livro e vamos realizar o para fazer agora. Beleza? Bom, pessoal, o que nós precisamos fazer nessa atividade, então? Deixa eu só mudar aqui para ficar mais fácil. Nessa atividade diz o seguinte para a gente, ó, número 1. As frases abaixo apresentam a cronologia da formação do nosso planeta. Ordene as frases na sequência em que os acontecimentos ocorreram. Vejam que a primeira etapa já está determinada. Então, ele já marcou para a gente o número 1, né? A Terra era semelhante a uma grande esfera, composta de minerais fundidas e incandescentes. Próximo à superfície, esse material pastoso e quente se resfriou lentamente e se solidificou, dando origem a grandes placas rochosas que formaram a crosta terrestre, ou seja, as placas tectônicas, não é? Agora, o que aconteceu depois disso? Ou seja, o que aconteceu depois que o planeta, que era essa grande bola incandescente de fogo, ela se resfriou? Foi a extinção dos dinossauros? Claro que não. Antes da extinção dos dinossauros, eles tiveram que existir, não é isso? E aí, pessoal, olha aqui, ó. O que aconteceu depois? Os vapores de água formaram espessas nuvens que, ao se condensarem, ocasionaram volumosas chuvas. Na crosta, a água acumulada nas porções mais baixas do relevo deu origem aos primeiros oceanos do planeta. Então, o que é a segunda coisa que ocorre, pessoal? O surgimento dos oceanos. Então, você vai marcar aqui, ó, como número 2, beleza? E depois da formação dos oceanos, o que aconteceu? Por volta de 550 milhões de anos atrás,
Os seres vivos, como as estrelas do mar e os trilobitas, surgiram nos oceanos. No entanto, somente após cerca de 500 milhões de anos, algumas espécies de bactérias, fungos e algas passaram a se desenvolver fora da água. Então, pessoal, a primeira coisa foi a vida na água. E depois da vida na água, a vida na terra. Beleza? Então, a ordem foi essa. Começam a surgir algumas formas de vida na água e aí depois algumas formas de vidas mais simples na terra. E depois, pessoal, número 4, o ambiente passou a ser habitado por algumas espécies de plantas, como as samambaias, e de animais, como as baratas, as aranhas e escorpiões. Nessa época, surgiram também os primeiros peixes vertebrados, tá bom? Ou seja, os primeiros animais que tinham coluna vertebral. Então, aqui número 4. E aí, logo depois, né, vão surgindo os mamíferos, as aves, né, que vão povoar aí os continentes, os grandes dinossauros, e aí sim nós vamos ter a extinção dos dinossauros. Pessoal, e por último, depois que os dinossauros já são extintos, é que vão surgir os primeiros ancestrais do ser humano. Então, o ser humano, pessoal, na história do nosso planeta, ele é extremamente recente, né? Extremamente recente na história do nosso planeta. Então, pessoal, ó, como é que vai ficar a ordem, então, das questões, né? Me ajudem aí a organizar. Deixa eu diminuir aqui. Então, aqui vai ser a número 1. Depois, os vapores de água, número 2. Depois, a questão da vida dos oceanos, como número 3, tá? Acompanhe aí. A vida nos oceanos como número 3. Depois, a vida, né, que começa a povoar oceanos e parte dos continentes, surgem os primeiros animais vertebrados. Depois, número 5, vai ser a extinção dos dinossauros. E por último, o surgimento dos seres humanos, dos ancestrais dos seres humanos, né? O Australopithecus. Então, a sequência, a ordem vai ser número 1, número 5, número 4, número 2, número 3 e número 6. Beleza? Colocou aí no na sua página 11, já certinha as páginas, a sequência. Bom, para fazer em casa. Vamos lá. Número 1. Leia atentamente o trecho do poema de Arnaldo Antunes apresentado abaixo. Em seguida, responda as questões. O mar está sempre em movimento para não sair do lugar. Se o mar saísse do lugar, teriam que mudar os mapas, né? Pessoal, em qual esfera terrestre o elemento descrito está inserido? Nós temos que lembrar, isso vocês viram, né, tanto em geografia como em ciências, que existem algumas esferas. Nós temos a hidrosfera, que é a parte de água do nosso planeta. Nós temos a litosfera, que é a parte de terra, né, das rochas, a parte sólida do nosso planeta. E nós temos a atmosfera, que é a parte gasosa do nosso planeta, não é? Compreendendo os 3 estados da matéria. A hidrosfera é a parte líquida, a litosfera, a parte sólida, e a atmosfera, que é a parte gasosa. E as 3 juntas formam a biosfera, que é a parte da vida do nosso planeta. Então, se nós estamos falando dos mares, se nós estamos falando dos oceanos, dos rios, dos lagos, da parte líquida, então nós estamos tratando da hidrosfera. Então, a resposta aqui é hidrosfera. Beleza, galera? Então, coloca aí hidrosfera na letra A da número 1, daí da página
da página 11 de vocês, né? Pessoal, então vamos lá para a gente dar continuidade. Letra B. Quais as outras esferas que compõem o nosso planeta? Fácil, a atmosfera e a litosfera. Lembra? É a atmosfera, litosfera e hidrosfera. Se você quiser, você também pode completar aqui com a biosfera, né? Vocês vão ouvir falar de biosfera com a professora Val lá em Ciências, que é a esfera da vida. Caracterize cada esfera terrestre. Bom, pessoal, a hidrosfera, ela compreende todas as formas de água, ou seja, a parte líquida do nosso planeta. Ela é composta, então, pelos rios, pelos lagos, pelos oceanos, ok? A atmosfera, ela é composta pelos gases que envolvem o nosso planeta, tá? Então, é a camada de ar do nosso planeta, eu chamo ela de atmosfera, e a litosfera corresponde à camada onde se encontram as rochas, ou seja, é a parte sólida do nosso planeta, beleza? Pessoal, vocês podem copiar então aí. Hidrosfera é a parte líquida do nosso planeta, a atmosfera é a parte gasosa do nosso planeta e a litosfera é a parte sólida do nosso planeta, ok? Respondida então a letra C da número 1 da página 11. Letra D. De acordo com o que você estudou, qual é a importância da biosfera para os seres vivos? Pessoal, a biosfera é a esfera da vida, né? E dentro dessa esfera, nós encontramos as condições necessárias para que haja vida, para que eu e você possamos existir, né? E não só nós, mas todos os seres vivos, os animais, as plantas, né? Então, dentro dessa esfera, nós temos todas as condições necessárias para a nossa sobrevivência. E é por isso que a biosfera ela é chamada da esfera da vida. Beleza? Tranquilo isso daí? Então, é na biosfera que os seres vivos encontram as condições necessárias para a sua existência, tá? Você pode dar um pause, pessoal, aí e vai copiando, tá? Se você não respondeu ainda, essas atividades. Beleza? Bom, pessoal, página 12 agora, número 2, observe a imagem a seguir, né? Nós temos aqui uma imagem de Salvador Dalí, a persistência da memória, e aí vamos lá. Quais os elementos mostrados na imagem podem ser associados? Deixa eu arrumar aqui, centralizar melhor. Quais elementos mostrados na imagem podem ser associados ao tempo histórico e quais podem ser associados ao tempo geológico? Pessoal, nós temos que lembrar que o tempo histórico é o tempo do ser humano, né? É o tempo do homem. E já o tempo geológico é aquele o tempo da natureza, é o tempo do planeta Terra. Pessoal, muito simples. O tempo histórico aqui a gente pode ser representado pelos relógios. Então, o tempo histórico pelos relógios. Já o tempo geológico, pessoal, ele vai ser representado pela própria natureza. Então, ele pode ser representado pelas montanhas, pelo relevo que aparece na imagem, pelos oceanos que aparecem aqui, então por todas essas imagens que representam a natureza, beleza? Enquanto o tempo histórico é representado pelo relógio, pode ser representado pelo relógio, o tempo geológico ele vai ser representado aqui então pela natureza, né? Pelas rochas, pela água, que é então representado aqui na imagem. Beleza? Tranquilo? Respondido? Letra B. Qual é a principal diferença existente entre o tempo geológico e o tempo histórico? Pessoal, bem simples. O tempo geológico, ele corresponde ao período, pessoal, da construção da Terra, né, da formação do nosso planeta. Então, quando a gente fala de tempo geológico,
Nós estamos falando do tempo de vida do nosso planeta. Nós estamos falando aí de 4,6 bilhões de anos. E já o tempo histórico é o tempo da nossa humanidade, tá? Então, nós estamos falando aí de cerca de 6 mil anos, né? Então, olha a diferença. Enquanto no tempo geológico nós falamos de bilhões de anos, no tempo histórico nós falamos aí de alguns milhares de anos, né? Então, essa é a principal diferença. Enquanto o tempo geológico ele é muito maior, tá? Foge até um pouco da nossa compreensão, que é do tempo histórico, né? Quando nós falamos de tempo geológico. Então, o tempo geológico é muito maior do que o tempo histórico. Tranquilo? Então, respondida a letra B, da número 2, da página 12. Letra C. Cite um exemplo de acontecimento que se refere ao tempo geológico e um que se refere ao tempo histórico. Vamos lá. Um do tempo geológico, pessoal, a extinção dos dinossauros, ou o fato dos dinossauros terem existido. Isso faz parte do tempo geológico. Agora, um acontecimento do tempo histórico, o descobrimento do Brasil, tá? O descobrimento do Brasil é um tempo histórico. O que mais que a gente pode ver na história? Os egípcios, né? A invenção da escrita, ou, não sei, o descobrimento do Brasil nós já falamos, sei lá, as eleições que aconteceram e o presidente Bolsonaro ter vencido. Isso faz parte do tempo histórico. Do tempo geológico são as coisas muito mais antigas, a extinção dos dinossauros, o surgimento do homem, né? Nós tivemos a solidificação do nosso planeta, as primeiras formas de vida surgindo nos oceanos, tudo isso então faz parte do tempo geológico. Tranquilo? Então são exemplos. Agora vamos correlacionar então as imagens aqui com as colunas, né? A coluna 3 com a segunda coluna. Bom, a formação do planeta Terra. Pessoal, a formação do planeta Terra há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, né? Então, a formação do planeta Terra aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Surgimento dos primeiros peixes e da vegetação primitiva. Opa, esse daqui ocorreu há 400 milhões de anos, na era paleozoica. Surgimento do ser humano ou dos ancestrais do ser humano. Pessoal, era cenozoica, há aproximadamente 2 milhões de anos. E a extinção dos dinossauros, né? Nós vamos ter aqui em cerca de 65 milhões de anos no final da era mesozoica. Beleza? Então, pessoal, ó, ficou nessa ordem: B, C, A e D. Beleza? Bom, 4. A teoria geocêntrica, defendida por Aristóteles e por Ptolomeu, pode ser aceita como verdadeira atualmente? Pessoal, claro que não. O que é, pessoal, essa teoria geocêntrica? Essa teoria, pessoal, chamada de teoria geocêntrica, é a teoria que dizia que o planeta Terra era o centro do sistema solar, que tudo girava em torno do planeta Terra, que era o Sol que girava em torno do planeta Terra, os outros planetas giravam em volta da Terra, tá bom? Então se acreditava que a Terra era o centro, por isso geocêntrica. Vocês lembram que a palavrinha geo significa terra? Lembra lá de geografia, descrição da Terra? Geocêntrica é a Terra no centro, tá? Então, por isso, pessoal, a resposta é não, tá? Então, pessoal, a resposta é não. Hoje já ficou comprovado, pessoal, cientificamente, tá? Que não é a Terra que é o centro do sistema solar, mas é o Sol, tá? Nós sabemos que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é o contrário, é a Terra que gira em torno do Sol. Então, hoje a gente vai dizer que a nossa teoria,
A teoria que vale hoje não é a geocêntrica, mas a teoria heliocêntrica, tá bom? A teoria heliocêntrica, ou seja, o Sol, né? O hélio, aqui significa Sol, é o centro do sistema solar. Então, a teoria heliocêntrica. Beleza? Entendida a diferença, então? Então, a resposta é não. Nós não podemos mais afirmar que a teoria geocêntrica é verdadeira, porque o Sol não orbita o planeta Terra, mas o contrário, é a Terra que gira em torno do Sol. Beleza? Pessoal, então responde aí a página 12 de vocês. Então nós finalizamos aqui a página 12. Agora eu queria que vocês dessem um pulo comigo lá para a página 20 de vocês. Tá bom? 18, 19 e página 20. Vocês vão encontrar essa tarefinha aqui, ó. O para fazer agora. Página 20. Põe aí, página 20. Pessoal, se estiver muito rápido, qualquer coisa, você pausa o vídeo, responda a sua questão, tá bom? E depois você continua a correção aqui junto comigo, tá bom? Vamos lá. Para fazer agora, página 20 do seu módulo 2. Leia o trecho abaixo. Ele traz uma explicação mitológica do povo egípcio para a existência dos dias e das noites. Ele diz assim: todo dia, na alvorada, o Deus Sol nascia da deusa Céu. Ele atingia a maturidade ao meio-dia e envelhecia ao entardecer. No anoitecer, ele ia para o mundo subterrâneo. Era assim que os egípcios acreditavam que existia o dia e a noite. Então, o Deus Sol, todos os dias, ele nascia, envelhecia e ele morria. E aí, no outro dia, ele renascia novamente, envelhecia e morria. Né? Essa era uma explicação dos egípcios para o dia e para a noite. Letra A. A explicação mitológica apresentada no texto para a existência dos dias e das noites está relacionado com algum movimento realizado pela Terra? Justifique sua resposta. Pessoal, não, né? Os egípcios acreditavam que tinha alguma coisa a ver com o movimento da Terra? Claro que não. Para os egípcios, os dias e as noites estavam relacionados com o ciclo da vida, não é? Então ele nascia, crescia e morria. Não tinha nada a ver com o movimento da Terra, tá bom? Nós sabemos que os dias e as noites, eles são por causa do movimento de rotação, não é isso? A Terra gira em torno de si própria e a face dela que está voltada para o Sol é dia. E a face que não está voltada para o Sol, então será noite, tá? Mas era isso que os egípcios acreditavam, que está aqui o dia e a noite estavam relacionados, então, com o ciclo de vida, tá bom? Do Deus Sol. Letra B. De acordo com o que foi apresentado nesse capítulo, qual é a explicação científica para a existência dos dias e das noites? Pessoal, o dia e a noite, ele é um resultado do movimento de rotação. Então, pessoal, é por causa do movimento de rotação. Então, a face que está voltada para o Sol será dia, porque ela vai ser iluminada pelos raios solares. E a face que está voltada para o contrário do Sol será noite, não é isso? Então a gente poderia até fazer um desenhozinho aqui, mais simples, né? O planeta Terra. A face que está voltada para o Sol vai receber os raios solares. E essa parte, então, que recebe os raios solares será dia. E já a parte que não recebe os raios solares, que é esse outro lado aqui, toda essa parte vai ser então noite, tá? Ela vai ser então escurecida e aqui nós vamos ter a noite, beleza? Então o movimento responsável pelos dias e pelas noites é o movimento de rotação,
translação. Beleza? Pessoal, número 2. Explique o movimento de translação realizado pelo planeta Terra. Pessoal, o que é o movimento de translação? É o movimento que a Terra faz ao girar em torno do Sol. É o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Enquanto a Terra gira, pessoal, em torno do Sol, esse movimento que é chamado, né? Eu vou colocar aqui, ó. Imagina que esse é o movimento. Aqui está o nosso Sol. Esse movimento que a Terra faz, vamos desenhar aqui a Terra, né? Como se fosse, então, o nosso planeta Terra. Esse movimento que a Terra faz em torno do Sol é o movimento que nós chamamos de translação, tá bom? É o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E quantos dias esse movimento leva, pessoal? 365 dias e 6 horas. Não é isso? 365 dias e 6 horas. Esse é o tempo que a Terra leva para girar em torno do Sol. Então, pessoal, respondendo ao número 2, é isso. O que é o movimento de translação? É o movimento que a Terra faz ao girar em torno do Sol, que dura 365 dias e 6 horas. É por isso, pessoal, é por causa dessas horas a mais, que de 4 em 4 anos nós temos o ano bissexto. Você lembra o que é o ano bissexto, pessoal? O que é o ano bissexto? O ano bissexto é aquele ano, pessoal, e os dias serão de 366 dias. Porque nós vamos somar de 4 em 4 anos, 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, 24 horas. Nós vamos ganhar um dia a mais no nosso ano. Tranquilo? Pessoal, então vamos lá. Esse ano, pessoal, lembrando que o ano de 2020 foi um ano bissexto, tá? Foi um ano aí bissexto pra gente. Pessoal, então, para a gente poder dar continuidade, então, à nossa atividade aqui. Número 1. Leia o texto a seguir. Na região em que eu morava, o inverno era terrivelmente frio. Era um desacampado, varrido pelo vento e sujeito a longas temporadas de chuva no inverno. Mas quando chegava a primavera, aí pelo mês de abril, cessava a chuva e as paisagens mudavam inteiramente. Nos campos, em volta de nossa aldeia, as plantações de trigo despontavam, o barro dos caminhos secavam e a gente saía para olhar as árvores se cobriam de folhinhas. Letra A. Quais as estações são citadas no texto? Pessoal, o inverno e a primavera. São essas as estações que são citadas aí no nosso texto. Tá? Letra B. Ao longo do ano, as estações trazem paisagens muito diferentes, principalmente em regiões onde são bem definidas. No texto, quais são as mudanças que ocorriam na paisagem durante as estações do ano representadas? Pessoal, bem simples. Enquanto que no inverno a paisagem, né, apresentava um terreno descampado e molhado de chuva, na primavera o campo de trigo despontava, a lama secava e as árvores se enchiam de folhas. Então, pessoal, é isso. No inverno havia um período, né, de descampado, então o campo ali ficava descampado e a gente via que havia muita chuva e aí possivelmente se enchia de lama. Na primavera, essa lama secava, o campo de trigo aparecia, né, e as árvores se enchiam de folhas. É só retirar do texto, tá? Dá um pause aí e pode copiar essa resposta, ou você volta no texto e copia a parte do texto lá que fala como é que era a paisagem nesses períodos. Letra C. No lugar onde você mora, as estações do ano são bem definidas?
descreva as características das estações do ano onde você mora. Pessoal, a grande verdade é que não, tá? As estações do ano não são muito definidas. Isso porque, pessoal, o Brasil faz parte, né? Goiânia faz parte de um clima temperado, ó, tropical, e que, diferente do clima temperado, as mudanças de uma estação para outra não são muito bem definidas, mas nós temos algumas alterações, tá bom? A gente vai dizer que o nosso verão é chuvoso e o inverno, tá? Ele é seco. Então, enquanto o nosso verão ele é chuvoso, o nosso inverno é seco. Então, você pode colocar isso aí embaixo aí, tá? Da letra C. Não precisa escrever no caderno, não. Pode escrever aí no livro mesmo, tá? Pessoal, agora vamos lá para a página seguinte, tá? Respondendo agora o para ler e compreender. O sol da meia-noite. O sol da meia-noite é um fenômeno natural que ocorre em áreas de elevada latitude nos dois hemisférios terrestres. A seguir, deixa eu parar isso aqui. Ao se aproximar do verão, as noites passam a durar poucas horas, ao passo que a duração dos dias aumenta progressivamente, até que, por ocasião do solstício de verão, o sol não se põe durante dias nas áreas polares, permanecendo visível 24 horas. Leia o texto a seguir, que discorre sobre a experiência vivida por uma pessoa na Suécia, país que parte do seu território está localizado no Círculo Polar Ártico. Lembrando, pessoal, que o Círculo Polar Ártico é a parte mais ao norte, tá bom, do nosso planeta. E aí você pode ler aqui uma parte da experiência dessa pessoa que experimenta. Olha aqui, pessoal, como é que é durante o dia. Isso aqui é como é que o Sol se movimenta. Tá vendo que o Sol ele não desaparece? Em vez de o Sol se esconder, né, por causa da própria inclinação do nosso planeta, esse Sol ele volta a nascer. Então é dia 24 horas. O Sol ele não se põe, tá? Isso é bastante interessante. Por isso é chamado de Sol, aqui, ó, de Sol do meio-dia, tá? Esse aqui, ó, da meia-noite. Isso aqui é meia-noite, pessoal, tá? E mesmo assim é possível ver o Sol lá no extremo norte, lá no Polo Norte, tá? Pessoal, é correto afirmar que esse fenômeno ocorre em todas as regiões do nosso planeta Terra, onde são registradas baixas temperaturas? Pessoal, isso é verdade? Eu posso dizer que isso acontece em qualquer parte em que as temperaturas forem baixas? Pessoal, claro que não. Isso não tem nada a ver com as temperaturas. Isso tem a ver com as latitudes. É porque nós estamos no extremo norte. Isso pode ser verificado, pessoal, tanto no extremo norte como no extremo sul do nosso planeta. Ou seja, tanto no Polo Norte como no Polo Sul, tá bom? Mas não tem nada a ver com as temperaturas baixas, tá? Nós podemos ter lugares que fazem muito frio e que não apresentam as mesmas características. Então, pessoal, a resposta é não, tá bom? A resposta é não. Pessoal, é isso. Nós corrigimos então nós corrigimos aí todas as questões, né, da página 11, da página 12, 20 e 21. Na página 22, vocês têm aí um para relembrar, que são vários pontos estudados nesse capítulo, tá? Pessoal, eu queria que vocês voltassem aqui, então eu vou deixar até como atividade de homework para vocês, tá? A leitura da página 22. Então, vocês vão voltar aqui na página 22 de vocês e vão ler, tá? Toda essa página 22 com muita atenção, relembrar desses conteúdos que eu vou começar a exigir de vocês a partir da semana que vem, tá bom? Nós vamos ter um trabalhozinho na semana que vem e vai estar relacionados aí com esses temas. Então, leia com muita atenção. Pessoal, no mais é isso. Eu vou parar a nossa aula por aqui. Gostaria de agradecer a sua presença, né, aqui assistindo a nossa live. Qualquer dúvida, pode me procurar, tá bom?
Beijão, sexto ano. Fiquem com Deus. Boa aula para vocês. Bom fim de semana. Nos reencontramos então na semana que vem. Beijo, pessoal. Fica com Deus. Até. Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje aí, sexta-feira, chegando o final de semana, né? Mas antes de aproveitar o final de semana, nós precisamos aí concluir aí as nossas aulas. Então, seguindo aí o nosso horário oficial de aulas, nós temos uma aula de redação toda sexta-feira. Então, para nossa aula de hoje, nós temos aí exercícios da página 47 e 48 que são referentes à linguagem coloquial. Tá? Então, para isso, eu preciso, né, que vocês abram aí o livro de vocês na página 47, para que possamos aí dar início às nossas atividades. Então, aqui nós temos aí linguagem coloquial. Vimos que uma das características do causo é apresentar uma linguagem com marcas da oralidade, ou seja, bem próxima da que usamos em nosso dia a dia. Observe alguns trechos extraídos do texto Teresa Bicuda. A. Ninguém gostava dela e não ia de jeito nenhum sem dar ao trabalho, se dar o trabalho de pensar em atender seu último pedido. Ia. B. E Mané Coveiro, outra vez, fez que não estava nem aí. C. Aí de noite aconteceu tudo outra vez, do mesmo jeitinho. 1. Identifique nos trechos. Vou aumentar aqui um pouquinho. Identifique nos trechos acima palavras e expressões que são características da fala cotidiana. Em seguida, explique o significado que esses termos assumem na frase. Então, você vai pegar aqui, né, nesses trechos aqui, expressões, né, trechos, palavras, expressões que são da fala cotidiana, da fala do dia a dia. E aí, você vai explicar o sentido, né, o significado que esses termos assumem aí em cada uma dessas frases. Seguindo aí, nós temos aí a número 2. Agora leia a tirinha a seguir. Outro exemplo de linguagem coloquial. Nela, há um diálogo entre o garanhão, o grandão rato Hutter e o ratinho Nick Naussel. Sempre tem problema para pronunciar essa palavra. Observe como é empregada a linguagem. Forneça-me esta guloseima láctea. Que ceda-me esta substância lacticinosa. Como? Dá aqui essa gororoba. Agora sim. Nos três quadrinhos, o rato Hutter faz o mesmo pedido para Níquel. No entanto, por que Níquel não entendeu o pedido do rato Hutter nos 2 primeiros quadrinhos? Então aqui ele não entendeu, ele ficou voando. Né? Já no terceiro ele entendeu, então você vai explicar por que isso ocorre. B. Que linguagem Rato Hutter empregou no último quadrinho para que Níquel compreendesse a pergunta? Foi uma linguagem coloquial, informal, essa do dia a dia, ou foi uma linguagem formal? Então, você vai marcar uma das duas aí. C. Com que intenção essa linguagem foi empregada? Então, qual foi o objetivo, né, de empregar esse tipo de linguagem aí nesse contexto aí da tirinha? D. Com que sentido a palavra gororoba foi apresentada na tirinha? Foi como uma comida, uma coisa sem graça ou coisas banais? Você vai marcar. Que oralmente a gente faz durante a nossa live, tá? 3. A linguagem coloquial ou informal é acessível a qualquer falante e é empregada no dia a dia de maneira descontraída e mais espontânea. Dependendo da situação, o falante utiliza de formas diferentes. Leia as frases a seguir e relacione as características que expressam. Então, você vai ler aqui, né? Nós temos 3 frases aqui que vão ser utilizadas para relacionar aqui a esses contextos. Vou ler aqui as 3 frases com vocês.
proximidade conseguida por meio do emprego de diminutivos, aumentativos, interjeições e expressões populares. 2. Não uso das normas gramaticais. Então, onde que não estiver sendo utilizado o uso das normas gramaticais, você vai lá e marca. 3. Uso de palavras com finalidade de conseguir a atenção de quem ouve. Número 3. Então, quando tiver essa situação, você vai lá e marca número 3. Então, esses são os exercícios. Vai até aqui a 48. Daqui para frente, esse aqui nós iremos fazer em outra ocasião, tá? Para casa, meninos, eu quero que vocês concluam aí a atividade referente ao filme Modo Avião, tá? Eu passei essa atividade na segunda-feira e como tenho que assistir um filme, tem, né, as atividades para serem feitas, então eu quero que vocês concluam aí essa atividade, tá? Para semana que vem, tá bom? E aí nós faremos uma discussão durante a nossa live, uma das nossas lives, referente aí a esse filme, né? Qual que é a mensagem principal, né? O que nós podemos tirar aí de lição referente a essa história, tá? Do filme Modo Avião. Tranquilo, meninos? Um ótimo final de semana, um beijo para vocês. Cuidem-se, aproveitem para colocar as coisas em dia, descansem. Logo, logo nós estaremos juntos novamente. Beijo no coração de cada um. Fiquem bem e até segunda-feira. Beijo, bye bye. Hello, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos começar aí os nossos estudos sobre o Império Persa. Estudar a Pérsia antiga, ela significa estudar origens históricas de um país que hoje tem um grande destaque na política internacional. Ou seja, é um país que existe até hoje. E ele era chamado de Império Persa até 1935. Ou seja, para nós que estamos estudando civilizações aí de antes de Cristo, nós temos um império que até 1935 era ainda considerado Império Persa. Aí, assim, só em 1935 que ele passou a ter outro nome. Mas o que nós vamos estudar hoje se refere ao mesmo povo. Os persas hoje são chamados de iranianos. Ou seja, o Império Persa nada mais é do que a gente estudar a história do país que se chama Irã. Vocês já devem ter ouvido falar desse país em algum momento da vida de vocês. Se não, vão ouvir, porque é um país atual, um país que existe nos dias de hoje, certo? Vamos lá. A Pérsia. Os persas, como eram chamados, as pessoas que originavam aí da Pérsia, eram povos nômades que se instalou na região montanhosa entre o Golfo Pérsico, por isso o nome Pérsia, entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Estão vendo aí nesse mapa? Tem aí o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio lá em cima. Então, apesar do clima seco que tem, onde eles se instalaram, algumas regiões eram férteis e essas regiões elas foram usadas aí para a prática da agricultura e do pastoreio, ok? Os medos, não é medo de medo, é o nome de uma civilização. Os medos, eles eram vizinhos dos persas, que abandonaram aí a vida nômade e se fixaram numa área próxima ao Monte Zadros. E lá fundaram a cidade Ecbátana. Os medos, eles tinham um exército fortíssimo e dominaram os persas por mais ou menos 1.500 anos. Então, por 1.500 anos, os persas eles foram dominados aí pelo Império Medo. Até que apareceu esse rapazinho aí, nessa foto aí, que é o senhor Ciro. Então, vamos lá.
o período da história persa. Tá vendo essa parte azul? Essa faixa azul é bem longa, tá vendo? Ela vai de 2000 a.C. até 559 a.C. Esse período aí é aquele período que eu acabei de falar, de 1500 anos, onde os persas são dominados pelos medos. Essa faixa pequena e laranja, ela representa o período de expansão do Império Persa sobre a liderança do Ciro. E eles conquistaram a independência, onde eles conquistam a independência, né? E começam a conquistar outros territórios. Essa faixinha verde, ela é pequena também, porque aí começa já o declínio do Império Persa. Por quê? O Império Persa, ele foi gigantesco. Ele acrescentou, expandiu seu território. Só que, assim, o fato de conquistar tantos outros povos acabou dificultando a administração e a cobrança dos impostos. Então, esse período verdezinho aí, é onde o império, apesar de ser um império grande, ele começa então a ruir, ele começa a cair então. Os povos que os persas foram conquistando através do seu líder, o Ciro, ele conseguiu unificar, digamos assim, o povo e iniciou aí um período de várias vitórias. Realizou grandes conquistas territoriais e essas conquistas elas se estendiam do Egito até a Índia. Então, para melhorar a circulação de pessoas aí entre as cidades conquistadas, os persas eles construíram estradas, tá vendo? É a segunda imagem. Eles construíram estradas para ligar uma cidade à outra. Também eles criaram também o dárico, que é essa terceira imagem aí. O dárico, ela é uma moeda. Eles criaram uma moeda que unificava a economia de todo o Império Persa. Uma outra coisa que os persas fizeram também, que é bastante interessante, é a questão da padronização de peso e de medida. Porque os pesos e as medidas, eles não eram padronizados. Os persas, então, eles trazem aí essa padronização. Hoje, se você comprar 1 quilo de sal aqui no Brasil e 1 quilo de sal lá na Argentina, lá nos Estados Unidos, lá na Disney, lá na Holanda, 1 quilo de sal é 1 quilo de sal. E essa padronização, ela veio graças aos persas, certo? Então, uma outra inovação foi o correio persa. Por quê? Para administrar esse império que era enorme, muito vasto, os persas eles criaram um sistema de transmissão de mensagens. Ao longo das estradas, essa aqui do meio que eu mostrei para vocês, ao longo dessas estradas, eles tinham pousos, paradas, digamos assim, onde ficavam cavalos e cavaleiros descansados e alimentados, esperando o cavaleiro que vinha. Então, um cavaleiro vinha, entregava a mensagem para esse cavaleiro que estava descansado, e aí ele passava a descansar nesse pouso, e sucessivamente eles conseguiam transmitir a mensagem por quilômetros, em pouco tempo. Então, assim, andavam, como o cavalo estava descansado e o cavaleiro também, eles andavam centenas de quilômetros em um único dia. Então, na próxima aula, nós vamos ficar por aqui até o correio persa. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho da religião, como é que era a religião dos persas, e também da cultura persa. Gente, é bastante interessante a cultura e a religião,
como eu falei para vocês, ela é bem atual, a gente está presente nos dias de hoje, né? Então, por isso que é tão interessante a gente estudar sobre isso. Aí, na próxima aula, então, a gente vai falar sobre a religião e a cultura persa, tá ok? Beijos para vocês. Eu não vou deixar nenhuma tarefa hoje, porque foi só uma introdução, digamos assim, sobre o Império Persa. E aí, na próxima aula, a gente continua falando sobre os persas, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima.